Olá, bem-vindas aos Ciclos e Conexões Somos três vozes. Três histórias. e infinitas possibilidades. Aqui falamos sobre vida, mulher, transformação e tudo o que nos conecta. Na conversa de hoje falaremos como dar o primeiro passo para iniciar na atividade física. Prepare-se para se inspirar, refletir e se reconhecer em cada ciclo. Vamos juntas? Hoje vamos dar dicas para vocês de como iniciar na atividade física. Eu sou sedentária, nunca fiz nada. Ou então eu sou atleta a vida inteira, não sei fazer atividade física sozinha. Ou então começar na fase adulta e ter constância. Então, começa, Vivi. Qual é a tua dica para essa mulherada iniciar na atividade física e qual foi a tua experiência? Acho que a primeira coisa para começar é você ver o que você gosta de fazer. Então não adianta assim, eu quero fazer CrossFit, mas eu não gosto de CrossFit. Eu quero fazer corrida, mas eu não gosto de corrida. Então, a primeira coisa, você tem que sentir prazer na atividade física que você for fazer. Então, o que você escolher, indiferente da atividade que você escolher, você tem que se sentir bem. Eu acredito que o primeiro passo é o mais importante, assim, sempre tem que começar. E aí tu começa às vezes com um passo bem pequenininho, que aí amanhã ou na próxima semana você vai querer dar um pouquinho mais. E daí na medida que você vai sentindo os benefícios, porque na medida que você se movimenta é impossível não sentir os benefícios, você vai ficando com sede de mais e mais, e assim vai conquistando. Então, coloca uma meta pequena, sabe? Começa devagarzinho, para que tu não se sabote nesse momento, né? Fala da tua experiência pós-maternidade. Como é que é a tua relação com a atividade física e o que tu fez para como você criou essa estratégia para pós-maternidade de voltar a fazer exercício? Eu sempre fui muito do movimento, assim. Eu sempre adorei comer. E aí eu brinco que ainda bem que eu gosto de fazer exercício para poder equilibrar pelo menos um pouquinho. Então, na medida que eu tive o meu primeiro filho, hoje ele já está com 6 anos, eu fiquei um bom tempo depois parada, assim. Eu estava fazendo yoga, porque eu criei um programa de yoga para gestantes, como eu vi que me beneficiou muito. Eu quis proporcionar isso para outras mulheres, então eu fiz algumas aulas online, então era uma forma também de me movimentar. Mas eu confesso que eu fiquei um pouco acomodada, talvez, ali naquela rotina com a criança, né? Mas aí eu voltei para natação. Eu pensei, nossa, eu preciso fazer algo por mim, ter uma mensalidade que eu pago e que eu me comprometo a ir. E aí voltei a nadar e, como eu comentei antes, no começo, meu ritmo ainda estava bem devagar, aos poucos eu fui ganhando e até voltei a fazer travessia em alto mar, que era uma coisa que eu fazia assim há uns 15 anos atrás, né? E na segunda, vou resumir, né? Porque senão não vai ter espaço aqui. Na segunda, agora ela tá com 3 anos, começou a me vir a voz da consciência, assim, Danusa, tu tá chegando nos 40. Escuto muitos falar do quanto a gente perde músculo a partir de agora, né? E o quanto ter músculos é importante, como isso evita doenças, evita queda, evita um monte de coisa. Aí eu falei, poxa, eu consegui emagrecer graças à amamentação, inclusive, foi uma benção, assim. Mas eu precisava ganhar massa muscular urgente, assim, tanto que ficar com ela no colo por muito tempo, subir e descer escada, aquilo estava me fadigando mais do que né, mais do que o normal. E aí eu recebi um convite para fazer CrossFit, é perto da minha casa. Só que aí o que a Vivi falou de gostar, fazer o que você gosta, gente, eu confesso que não tem muito a ver comigo. Tanto que todo mundo falava da Nusa do CrossFit, era uma coisa que não combina. Mas como eu recebi o convite perto da minha casa, meu marido já estava fazendo, eu falei, e é algo que eu vejo o pessoal com muita massa muscular, era o meu objetivo. Eu falei, bom, vamos lá. Eu levei 6 meses para começar a gostar. 6 meses. Eu fui teimosa. Eu falei, gente, o que que eu tô fazendo aqui? Eu me sentia, sabe, festa estranha com gente esquisita. Eu não tinha assunto com as pessoas. Eu me sentia muito estranha lá dentro.
Mas aí rola um senso de comunidade lá que é muito legal, sabe? E esse apoio das pessoas se estimularem, não tem competitividade entre os participantes, né? Então isso é muito divertido. E aí, depois de 6 meses, agora eu confesso que eu tô viciadinha. Eu vou de segunda a sexta. Ontem consegui também no sábado. Quando dá, eu vou no sábado também, porque eu vejo. É a minha terapia no momento, sabe? É um momento para mim, é um momento que eu gasto energia, que eu ganho massa muscular, libero um monte de hormônio, que, né, isso já é comprovado. E, nossa, é só alegria agora, gente. Então, eu sou atleta desde os 7 anos. Então, eu nasci, na verdade, dentro de um campo de futebol. Porque a família do meu pai todinha, eles tinham um time de futebol aqui em Jaraguá, né? Então, eu já nasci lá dentro. Aos 7 anos, eu já comecei a competir na escola, dentro da modalidade do handebol, que é o que eu jogo até hoje. E eu sempre participei de esportes em equipe, sempre. Eu nunca fiz algo que fosse sozinha, tirando o xadrez, que tinha uma época que eu competia no xadrez, mas mesmo assim era em equipe porque tinha o professor ali, né? Tinha uma equipe, né, envolvida. Eu, Ana, não consigo ter um compromisso comigo mesma. Então, eu preciso ter o um compromisso com alguém. No caso, né, com o handebol, é o time, o compromisso com o time, com as minhas amigas de lá. A corrida, se eu for, eu já tentei várias vezes correr sozinha. Não vai. Eu desisto, eu paro. Então, eu tenho a Vivi, que é o meu compromisso. Então, a gente não desmarca em hipótese nenhuma. Porque mesmo quando ela fala assim, Ana, hoje eu não tô bem, vamos só fazer um trotezinho. Porque eu tenho esse compromisso com ela. Porque se eu fizer esse compromisso comigo, eu não vou. Que é o que tá acontecendo com a academia. Eu pensei, não, agora vai, né? Eu vou começar a academia, porque eu precisei fazer por causa de uma lesão no joelho, para fortalecer, para a gente correr, né? Uma maratona aos 42. Meta da Ana. Ela acaba sempre aceitando, então tá tudo certo. E aí, eu tenho esse compromisso com a Vivi, então eu consigo cumprir, eu consigo ter constância. Na academia, eu tô indo sozinha, eu não tenho esse compromisso. Então eu acabo desistindo, foi o que aconteceu. Qualquer coisinha na minha rotina já, hoje eu não vou, eu não acordei bem e tal. E aí o que a gente combinou foi que nós vamos, a hora que encerrar o meu plano, nós vamos para a mesma academia e a gente vai malhar juntas com objetivos diferentes, mas estaremos nesse compromisso uma com a outra. Para mim é o que funciona, né? A saúde já é algo que eu já busco, já é corriqueiro, a atividade física é natural para mim. Mas para eu ter constância, eu preciso ter o compromisso com alguém. E aí, resumindo, não é essa palavra, mas trazendo o que a Danusa trouxe, né, como dica, que é justamente isso, assim, fazer uma meta, eu vou uma vez por semana para começar, e aí risca, essa semana eu fiz, essa semana eu fiz, porque você conseguir ver que você conseguiu cumprir, porque senão fica assim, eu vou quando dá, aí quando dá, nunca dá, porque assim, a gente sempre tem 1 milhão de coisas para fazer, e aí aos poucos você vai aumentando para 2 vezes, 3 vezes, até agora, como a Danusa falou, que vai todo dia. E outra coisa que a Ana falou é justamente isso, encontrar uma parceria. Você não tem uma parceria? Então faz uma aula que tenha o grupo, que tenha horário marcado, porque às vezes, eu vou na academia, aí a academia agora é assim, você pode ir qualquer horário, qualquer dia, daí nunca vai. Então assim, não, eu vou naquela aula que tem na academia para ir na academia. Então são coisas que você vai fazendo para justamente ter esse compromisso com você. Eu ia comentar isso que no fim tu acabou falando, a questão do horário às vezes é importante para a pessoa. Algumas não funcionam de manhã, outras já não funcionam de tarde e noite, já não tem mais energia, chega em casa, não quer mais sair, não quer fazer mais nada. Então algumas vão precisar assumir esse compromisso já de manhãzinha quando acordar, às vezes acordar meia hora antes, né? Isso é verdade. Ou também, por exemplo, para quem trabalha, sair direto do trabalho e ir, não passar em casa, sentar no sofá e já era. Não, sofá como é que é? Eu tenho uma frase que fala que o sofá é a desgraça da humanidade. Depois que inventaram o sofá, acabou, né? Aqui, eu na minha casa não tenho sofá.
por esse motivo, de chegar do trabalho, se esparramar no sofá. Passou alguns meses, eu olhei, tem muita coisa para fazer aqui. Esse sofá tá me atrapalhando, vendi o sofá. Eu não tenho sofá há 8 anos. É um A Ana, exemplo a Ana sempre radical. radical. Radical, né? Não tenho equilíbrio, eu não tenho equilíbrio. Ou é uma coisa ou é outra. Se não existe equilíbrio, então eu tiro o que me faz ficar estagnada. Mas uma vez eu escutei uma frase de uma pessoa que ela falou assim: se você precisa de alguém para fazer a atividade é porque você não tem um objetivo claro com você. E aí, por um tempo, eu fiquei nessa, né, me questionando se era um compromisso comigo ou não. E aí eu vi que o meu perfil é o estilo da Ana, assim, de, por exemplo, eu preciso de alguém, eu preciso de um compromisso para fazer, porque assim, eu já pensei 1 milhão de vezes em acordar de manhã e correr, fazer aquela atividade física, mas eu não vou sozinha, assim. Então, para mim também é importante ter alguém para marcar o compromisso, para ir, para fazer atividade física, porque senão a gente começa, faz 1 milhão de coisas e quando vê, não sobrou o tempo para fazer. E lembrando, né? A gente só tem esse corpo. Não vai, não é que nem a borboleta, né? A lagarta que fica no casulo depois, né, ganha asas e vai. A gente só vai ter esse corpo, assim, quando a gente se dá conta disso, o que que a gente está fazendo com essa, né? Com o carro a gente cuida do combustível e nós não cuidamos da Manutenção. nossa da manutenção e nós não cuidamos, né, do que a gente está se alimentando, do que a gente está se fazendo para se movimentar e não deixar para depois mesmo, né? Então, E para mim a questão do exercício sempre foi assim, por estética, óbvio, mas também pela saúde, assim. Já tive muitos momentos de baixa. Eu sempre pratiquei esporte, assim, não de competição como a Ana, mas assim, sempre estava envolvida em alguma atividade física, algum esporte, ou praticava trilha ou pedal, algo sempre eu estava fazendo. E aí, quando eu fico muito tempo sem ir, eu percebo que isso começa a me prejudicar emocionalmente, fico mais para baixo. O esporte, que nem a Danusa falou, ele libera hormônios e sensação de prazer, satisfação, então isso faz muito bem para a saúde emocional também. O esporte, na verdade, hoje, né, a gente já vê que tá muitos estudos e já é comprovado que a atividade física, ela é fundamental para a nossa inteligência emocional, né, para esse controle emocional. Então, acontece alguma coisa umas situações de estresse no dia a dia. O esporte, ele te traz esse prazer, ele te alivia esse estresse, né? Então, nós que somos mães, que trabalhamos e que temos uma vida completamente cheia de compromissos, agitadas e decisões importantes a serem tomadas, né? Para mim, pelo menos, a atividade física ela tem esse poder de me trazer para o centro. E quando eu estou correndo, por exemplo, a gente fica ali em silêncio, só com os nossos pensamentos. E a ideia é justamente silenciar os nossos pensamentos e direcionar ele para algo. Eu já tomei decisões muito importantes correndo, né? Então, tá ali correndo, eu chego em casa e resolvo o que eu tenho para resolver. Então, o esporte, ele traz a saúde para o corpo físico, mas ela é fundamental para a nossa mente também. E, claro que aqui as duas buscam saúde, né? Eu tenho essa relação com o esporte da competição. Então, por mais que eu faça alguma atividade física por prazer, eu sempre vou querer ganhar, mesmo que eu perca. Mas eu sempre vou querer ganhar. Né? Então, a corrida é isso, assim, toda vez eu tenho que cuidar para não me lesionar, né? Porque eu quero ganhar. A minha régua é muito alta e eu quero um dia chegar no pódio, talvez eu nunca consiga, mas talvez chegue, né? Eu tenho esse pensamento, mas eu tô falando isso porque eu sou atleta a vida inteira. Mas para quem nunca fez atividade física, pode começar devagar sem ter Uma essas caminhada. métricas. Pode ser uma caminhada, ou ir numa aula de dança, por exemplo, né? Chamar alguém para caminhar junto, voltinha de bicicleta, não precisa ser nada elaborado, uma atividade física que vá já te trazer uma musculatura, mas o fato de você dar o primeiro passo, que é o mais importante, ele pode ser simples. Uma dancinha em casa na frente do espelho, uma música que você gosta muito e você dança enlouquecidamente essa música.
ou, né, dar uma volta no parque, como eu disse antes ali. Ou hoje em dia tem muitos vídeos na internet para fazer exercício em casa, não precisa nem sair de casa. Né? Então, assim, né, uma das coisas que nós vamos fazer aqui é justamente mostrar aqui uma forma de fazer atividade física num próximo vídeo para que vocês consigam fazer qualquer atividade física em casa. Exercícios bem direcionados, mas que vão ajudar vocês em todos os aspectos. Como o vídeo anterior, que falamos de autoestima, né? A gente pode começar também de fora. Começar daqui primeiro. É um pontapé muito interessante para a gente trabalhar a autoestima, já que a gente falou disso no vídeo passado. Ah, então bora, vamos fazer exercício, gente. Vamos trocar de roupa que o próximo vídeo... Vamos trocar de roupa que o próximo vídeo que a gente publicar no canal vai ser um vídeo de meditação e um de atividade física para que vocês façam junto com a gente. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo para chegar a mais pessoas. Até a próxima!